dinâmica dos sólidos completa. São relações que ocorrem de acordo com movimentos circulares. Então, eu coloquei aqui um GIF de corredores numa maratona de 100 metros rasos, foi até na época que o Usain Bolt ainda corria. Coloquei aqui também um mecânico pendurado em um pneu que está em rotação, para ressaltar a cinemática de rotação, e coloquei aqui uns soldados que tentaram parar o pneu com chute, algo que não aconselho a vocês fazer, principalmente com pneus de grande porte, como caminhões e carretas e afins. Vamos embora. Então, vamos dar uma revisada nos princípios dinâmicos. Então, temos aqui as leis de Newton, que foram fundamentais para o cálculo de cinemática que nós vimos no início. A primeira lei da inércia, que dizia que um corpo que está em uma condição de repouso tende a permanecer em repouso se não houver uma interferência nele, sendo essa interferência algo que a gente descobriu com a segunda lei de Newton, que é o princípio da dinâmica, expresso pela força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, a inércia dizia que corpos que estão em um sistema isolado, como o caso do repouso, tendem a permanecer nesse sistema caso não haja uma interferência externa sobre ele. E essa interferência externa é o que a gente descobriu na segunda lei de Newton, que expressa a força como o produto da massa por uma aceleração, sendo a força um vetor e a aceleração um vetor. Sinais esses que não deu para colocar aqui, e então eu abstraí. Estou aqui ressaltando que são vetores, caso alguém tenha esquecido, viu? Então, vamos lá. Terceira lei de Newton, ação e reação. Algo muito importante quando estamos trabalhando com sistema de partículas ou sistema de corpos. O princípio da ação e reação é nada mais do que a descrição de que se uma força é aplicada em um corpo, esse corpo, além de receber essa força proveniente de outro corpo, de um meio externo, devolve essa mesma força com intensidade igual e direção igual, mas uma oposição direta à força que foi previamente aplicada. Então, a terceira lei de Newton expressa nada mais, só ressaltando o que a Ana falou aí para colocar o nome e a sala, para quem não anexou aí, porque eu acredito que vão fazer uma ata. Então, dando continuidade. Então, ação e reação relata nada mais do que uma interação entre corpos. Mas eu não quero que vocês tenham em mente que, se eu tiver um bloco e em contato com a superfície, o par de ação e reação é a força peso e normal. Não, isso não é algo real, é algo fictício
que é um vício, digamos assim, um vício de expressão, mas a verdadeira ação e reação é o chão empurrar o bloco e o bloco empurrar o chão. É algo que podemos calcular quando queremos saber as forças que estão interagindo, tanto na superfície, tanto no bloco. E por meio disso, a gente utiliza uma expressão muito simples, que a gente chama de diagrama de corpo livre. Então, eu coloquei aqui um bloquinho azul em uma superfície inclinada, que é o temor de vocês, uma superfície inclinada, sei bem disso. Então, esse bloquinho azul está com o seu peso atuando sobre a direção do eixo Y, para baixo. E isso faz com que ele empurre o plano inclinado, assim como o plano inclinado também empurre ele, fazendo com que haja um par de ação e reação nessa força de empurrar e puxar de volta. Então, dando continuidade, o diagrama de corpo livre ele é fundamental para que a gente expresse corpos grandes como esse bloco em um único ponto, ponto necessário que a gente possa montar o diagrama de forças e analisar quais as forças que estão atuando nesse bloco. Por exemplo, temos aqui a força normal, temos aqui uma componente vertical do peso, que ela está na mesma direção da força normal, temos aqui uma componente horizontal do peso, que na direção do eixo X, que é algo que vocês já trabalharam nas questões e estão cientes de que é essa componente do peso que faz o bloco se movimentar para baixo. E temos aqui também um atrito. Atrito esse que já estudamos na aula de atrito, como se o bloco ficar em repouso, atrito estático. Mas se a força suficiente do peso na componente X for maior do que o atrito estático, o atrito será atrito dinâmico, pelo fato de que o bloco passará a deslizar no plano inclinado. Então, temos aqui o nosso diagrama de corpo, que é o corpo pontual. Como ressaltei, a gente simplificou o bloco em um único ponto, ponto esse que foi necessário para trabalhar. Aqui abaixo eu coloquei um corpo extenso. E qual é a diferença entre um corpo pontual e um corpo extenso? A diferença é que o corpo extenso é muito mais complexo de se trabalhar. Não é algo que a gente pode simplificar em um ponto e fazer um diagrama de forças. É algo que a gente tem que analisar mais de uma dimensão, que nesse caso é a dimensão de comprimento que vai ser útil para a gente. Óbvio que pode haver outras dimensões, comprimento, altura, largura, mas não é algo que será cobrado de vocês. Então, para a análise de toda a física estrutural do Enem, só trabalhamos com duas dimensões. E no caso de torque, que é relacionado ao corpo extenso, que vamos ver a posteriori, só trabalhamos com a dimensão de comprimento ou altura, se for pedido. Nesse caso, demais do comprimento, do corpo extenso que eu anexei aqui, é simplesmente o seu comprimento. O comprimento dessa barrazinha aqui. Vamos dar continuidade. A importância da coordenada e como defini-las. Olha a coisa interessante. Eu vejo bastante que muitas pessoas calculam voate, calculam sorvetão, calculam sorvete, calculam diversas outras fórmulas, mas não param para analisar o porquê estamos utilizando ela, como definir uma coordenada, o que isso tem a ver com o nosso problema físico. Então, eu queria ressaltar para vocês que antes da gente começar a resolver um problema físico, a gente tem que analisar o que é que está acontecendo aqui. Ah, nossa, eu tenho uma bola de futebol. Essa bola antes estava em que movimento? Ela estava parada? Estava se movimentando? A gente começou a analisar ela a partir de que ponto? Ah, não, a gente analisou ela desde que ela estava a 1 metro de distância para trás, para frente. Então, observar como a estrutura desse sistema que estamos analisando se dá e, a partir da origem adotada pela gente ou não do problema, é fundamental para que a gente possa resolver o problema físico. Então, a importância da coordenada e como defini-la é algo fundamental. Eu anexei aqui a imagem do GeoGebra. Para quem não conhece, o GeoGebra é uma plataforma que tem um caráter de duas dimensões ou tridimensional, que você pode botar fórmulas ou formas de figuras geométricas e ele vai esboçar em relação a um eixo cartesiano. Eixo cartesiano, para quem não está habituado, é um eixo que descreve o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Sendo o eixo Z escolhido pela gente ou não. Como trabalhamos com duas dimensões, é somente o eixo X e o eixo Y, que é, consequentemente, abscissa e ordenada. Então, o GeoGebra é uma plataforma que você pode aplicar fórmulas e
diversas formas geométricas para que você possa analisar. Então, aqui, de início, eu coloquei só a imagem do eixo cartesiano, sendo de vermelho o eixo X, sendo positivo para a direita e na esquerda negativo. Coloquei o eixo Y de verde. Nesse caso aqui, ele está sendo positivo, entrando na folha, ou melhor, para frente da folha, analisando essa imagem do slide. E já o eixo Z, o eixo da altura, está para cima. Só para salientar que a gente tem um número tridimensional e é importante ficar ciente disso. Eu coloquei aqui também uma esfera de raio 6, de raiz de 6, só para ressaltar como eu poderia colocar uma imagem em relação à origem do eixo cartesiano, sendo essa origem o ponto de encontro dos eixos, sendo o ponto de encontro do eixo X com o ponto de encontro do eixo Y, e consequentemente o Z, porque é uma esfera e é tridimensional. Então, Carlos, qual a importância disso? Temos que seguir um passo a passo para que a gente possa definir as coordenadas e trabalhar os princípios dinâmicos a partir disso, como calcular uma força relacionada à coordenada, como calcular um solvente relacionado à coordenada, de onde ele se movimentou. Então, para isso, a gente tem que seguir um passo a passo, aquela famosa receita de bolo. Começaremos analisando o problema e verificando seu comportamento, supondo hipóteses de como ele está se movendo. Por exemplo, eu tenho um carro. Esse carro está saindo do repouso e andou 3 metros. Mas, beleza, ele andou 3 metros para onde? Para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. A gente tem que definir a origem. Então, a origem do movimento é onde o carro estava. Então, onde o carro estava no repouso é o que consideramos como origem. E quando ele andou 2 metros, 3 metros, não interessa quantos metros, infinitos metros, digamos assim, o nosso sistema de coordenadas tem que estar em função desse deslocamento. Ou melhor, esse deslocamento tem que estar em função desse sistema de coordenadas adotado, para que a gente possa trabalhar nossas equações em função disso, e assim a gente conseguir compreender o que estamos calculando. Então, como consequência disso, aquela mesma esfera verde que estava isolada no eixo cartesiano, eu simplesmente desloquei ela em relação a vários pontos do eixo cartesiano. Então, ela deslocada no eixo X está de vermelho, sendo o deslocamento positivo. Ela deslocada no sentido negativo do eixo X está na parte cinza. Ela deslocada só no eixo Y, na parte negativa, está de azul. E ela deslocada na parte Y do eixo, na parte positiva, está também na cor verde. E assim, respectivamente, para o eixo Z. Então, é muito importante a gente definir coordenadas para saber o que estamos calculando e como se dá o movimento de corpos a partir disso. Então, vamos embora para uma outra definição interessante. Centro de massa. Carlos, o que é centro de massa? Centro de massa é nada mais do que um ponto em um corpo extenso, sendo esse corpo extenso um corpo no qual suas dimensões agora são importantes, como comprimento, ou largura, ou altura. E esse centro de massa é o ponto em que localiza-se toda a concentração da massa desse corpo. Por exemplo, eu tenho uma bola de futebol. Vamos supor que essa bola de futebol ela seja simplesmente só composta por plástico em todo o seu interior, não esteja um bolsão de ar. Vamos supor que ela seja inteiramente de plástico. Então, a concentração de massa dessa esfera, que é a bola de futebol, ela se dá no seu centro. Porque, como eu disse que essa bola é geométrica, não há uma variação de massa em cada parte dela. Logo, o centro de massa é importante para que a gente estude a interação que ocorre no centro dessa bola. Mas por que é tão importante estudar o que ocorre no centro de massa? Quando a gente trabalhou com cinemática, a gente, em consequência, calculamos o voado, por exemplo, que é uma forma que escrevemos para relacionar a velocidade final, que é equivalente à velocidade inicial, mais a aceleração multiplicada pelo tempo. O voade nada mais é do que a velocidade do centro de massa de um corpo. Olha a coisa interessante. Na cinemática, a gente calculava o que acontecia com o centro de massa de um corpo sem saber. Pensei que era uma pergunta. Aí,
Na cinemática, a gente calculava tudo o que ocorria no centro de massa sem saber o porquê estávamos calculando e por que fazíamos isso. Fazemos isso porque o centro de massa é responsável pelo movimento central que ocorre no corpo. Por exemplo, em uma bola de futebol. Se essa bola de futebol for chutada, o movimento de cada parte dessa bola de futebol tem um trajeto diferente. A parte inferior da bola tem um trajeto menor, a parte superior da bola pode não ter um trajeto maior, mas o centro de massa é o ponto que tem o trajeto mediano de todos esses pontos de uma bola de futebol. Logo, o centro de massa é um ponto que a gente analisa que além da concentração de toda a massa, é responsável por ditar todo o movimento do corpo. Então, é para isso que ele é importante. Então, como calculamos o centro de massa? O centro de massa nada mais é do que uma analogia à média ponderada. Para quem ainda não viu isso em matemática, média ponderada é quando a gente multiplica partes de algo pela quantidade de termos e divide pelo esse número de termos. De uma forma mais específica, na física, a gente calcula aqui o centro de massa e como isso está interligado com essa parte matemática. Supondo um sistema de partículas, eu escrevi aqui a partícula P1, a partícula P2 e a partícula Pn. Pn significa que pode haver N partículas, seja 1, 10, 20, 1 milhão, infinitas partículas. Então, Pn é o número de partículas infinitas. Então, continuando, a massa da partícula 1 multiplicado pela sua posição em relação ao eixo x, isso aqui é para o x do centro de massa, a posição x do centro de massa é multiplicada pelo seu x em relação ao eixo da abscissa, somada com a massa de 2 multiplicada pela posição da partícula 2 em relação ao eixo x, e assim, respectivamente, para determinadas massas, e dividindo pelo número total de massas, a gente obtém a posição em relação ao eixo x do centro de massa. Mas não ficou muito claro. Vamos analisar aqui esse segundo eixo cartesiano que eu escrevi, que está apontado pela setinha. Nele, eu fiz projeções em algumas cores de cada partícula. Para a partícula 1, 2 e Pn, eu coloquei a posição dele em relação ao eixo x, representada por pontilhamentos em cor roxa. Respectivamente, para o centro de massa, eu utilizei pontilhamentos na cor amarela, e para a coordenada y dos outros pontos que não são centro de massa, eu utilizei uma cor verde, para ficar mais claro de distinguir. Então, a partícula 1 tem uma altura relativa em relação ao eixo y, destacada pela sua projeção na cor verde. Já a sua projeção em relação ao eixo x está destacada na cor roxa. Para a partícula 2, a sua projeção em relação ao eixo x, destacada na cor roxa, está um pouco maior, ou quase o dobro, infelizmente não dá para calcular porque é algo mais arbitrário, quase o dobro, digamos assim, da partícula 1, mostrando que ela está deslocada mais na frente em relação ao eixo x da partícula 1. Já a sua altura em relação ao eixo y da partícula 2 é inferior à partícula 1, pelo fato de que ela encontra-se em uma distância mais próxima da origem. Já para o Pn, para N partículas, a sua posição em relação ao eixo x é deslocada muito mais na frente do que as partículas anteriores. Em consequência, a sua posição em relação ao eixo y também é deslocada em uma altura muito maior do que a do eixo y das partículas anteriores, 1 e 2. Em consequência disso, o centro de massa em relação ao eixo x dela está basicamente em uma média ponderada em relação à quantidade de massas de cada partícula multiplicada pela sua posição em relação ao eixo x, analisando o eixo x do centro de massa. Então, a posição do centro de massa em relação ao eixo x é dada na média ponderada do eixo x. Já ao eixo y é análogo ao eixo x. Temos que fazer o mesmo processo, multiplicar a massa do corpo pela sua coordenada em relação ao eixo y, multiplicar a massa do outro corpo pela sua coordenada também no eixo y, e assim, respectivamente, para infinitas partículas, nesse caso aqui, dividindo tudo sobre a quantidade de massa total, somando a massa de M1 com a massa de M2, mais a massa de todas as partículas provenientes desse sistema. Então, é assim que calculamos o centro de massa.
Agora vamos dar um passinho a mais. Vamos para centro de gravidade. Mas, nossa, cara, centro de gravidade, centro de massa, o que é uma coisa é interligada com a outra. O centro de gravidade. Oi, Licença. pode falar. Numa questão, eles vão dizer, por exemplo, que em relação a qual eixo a gente tem que calcular? Não. Em uma questão, ele pode pedir a posição em relação ao centro de massa. Essa questão eu até coloquei tanto na ficha como aqui para a gente trabalhar ela daqui a pouquinho. A gente vai calcular a posição de um corpo em relação aos eixos, não que ele pedir, mas o que a informação já é necessária. Sempre temos que calcular a posição do centro de massa, tanto em relação ao eixo Y como em relação ao eixo X. Não, a não ser que ele peça isolado um e outro, o que é algo muito raro, a gente sempre tem que fazer dos dois, algo que é sempre abordado. Tanto no Enem 2015, Enem também PPL 2017 e outros Enems. Tudo bem, Ellen? Beleza. Pronto. Só ressaltando para quem tiver alguma dúvida, eu vou explicar à medida que eu for fazer as questões, exemplos, e para quem quiser parar a aula, pode ficar à vontade, viu? Não se acanhe, não. Pode dizer, Carlos, eu não entendi, poderia explicar de novo? Poxa, eu não estou enxergando bem, poderia, mostrar melhor, ampliar, poderia escrever, etc. Aí pode me avisar, sem bronca nenhuma. Eu estou dando continuidade aqui. Centro de gravidade. O centro de gravidade nada mais é do que o centro geométrico digamos, de um corpo. Por exemplo, o centro geométrico de um triângulo é dado o ponto de intersecção das linhas medianas, sendo essa linha mediana a linha que liga uma um vértice, a mediana de uma aresta, e assim respectivamente para cada vértice e para cada aresta. Então, o centro de gravidade de um triângulo, ou melhor, o centro de gravidade triangular, localiza-se na intersecção das três retas que ligam os vértices e as arestas. Isso para o triângulo. Já para um quadrado é algo muito mais simples. Ele é nada mais como a ligação, ou melhor, como a intersecção de duas retas que ligam a diagonal do quadrado. Mas, Carlos, eu posso obter de outra forma? Claro que pode. Ele é simplesmente a média da altura e do comprimento. Por exemplo, o quadrado tem um comprimento em relação ao eixo x, que é a parte horizontal. Então, o centro de massa do quadrado, homogêneo, nesse caso aqui, lógico, encontra-se na metade do seu comprimento, bem como a sua posição em relação ao eixo y do centro de massa encontra-se na metade da altura do quadrado. Logo, o centro de massa, além de ser a intersecção dessas duas retas diagonais, ele também encontra-se na metade da altura e do comprimento do quadrado. Já para o círculo, o centro de gravidade não encontra-se próximo às arestas, que é a superfície. Oh, aresta não, desculpa. Próximo à superfície do círculo. Ele encontra-se no seu centro. Ele encontra-se no ponto que está na mesma distância de todos os outros pontos da superfície do círculo. Nada mais é que o centro do círculo, que é dado pela distância do raio. Logo, o centro de gravidade é simplesmente o ponto que é o centro do círculo e todas as outras distâncias são equivalentes ao raio, já que o círculo tem distâncias iguais do seu centro até a borda. E para o retângulo é semelhante ao quadrado, além de ser a intersecção de duas retas que ligam a metade, do comprimento com a metade da altura, ele pode ser obtido da mesma maneira do quadrado. Simplesmente pega a altura, divide por 2, pronto, já encontra o centro de gravidade, não o centro de massa. E para o eixo X, pega simplesmente o comprimento e divide por 2. E também encontra o centro de gravidade, ambos destacados com a letra C nas quatro imagens. Então, esse foi o centro de gravidade e foi o centro de massa. Agora vamos para um momento de reflexão. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. De forma genérica, quando a gente estiver trabalhando sempre com problema físico, como a gente pode proceder em relação a isso, de acordo com o que a gente viu até agora do sistema de coordenadas e da parte dinâmica? Alguém poderia me responder o que a gente tem que analisar?
Cri, cri, cri. E aí, vai ter ninguém, não? E aí, gente, tô com vergonha. Eu vou escolher o nome, viu? Eu sou desses. Vamos lá, alguém se habilita aí. Por favor, vamos lá, uma perguntinha. Quero saber se vocês estão compreendendo. Ô, Carlos, Oi? a minha dúvida é como é que a gente calcularia o centro de gravidade em um trapézio? Como a gente calcula? Uma pergunta interessante. Pronto, então, fugindo dessa reflexão aqui, o centro de gravidade de um trapézio, ele não vai ter uma forma simples de calcular, não. Ele vai ter que ser uma análise muito mais robusta. Digamos que para a gente calcular ele, a gente sabe que não podemos pegar a metade da sua altura, bem como a gente não pode pegar e simplesmente fazer uma intersecção entre as vértices do trapézio. Porque quando a gente fizer isso, a gente sabe que um trapézio ele tem uma parte maior na sua parte inferior. Logo, o centro de gravidade estará abaixo dessa intersecção. Mas a gente sabe de uma coisa: a gente sabe que se a gente pegar o comprimento e dividir por 2, que é a sua parte horizontal, analisando as bases em referência, a gente sabe que o X do centro de gravidade vai estar posicionado na sua metade do comprimento. Agora, já para a altura, a gente tem que fazer uma relação mais simples. Ou mais simples, não, desculpa, mais complexa. E algo que geralmente ou é informação dada, ou é algo que a gente tem que aplicar uma matemática mais robusta. Algo que vocês vão ver, né, em relação à geometria analítica na matemática do portal. Não, não se preocupe quanto a isso. Geralmente, quando a gente trabalha com centro de gravidade, eles vão dar uma forma mais perfeitinha. Se for algo como trapézio, ele vai lhe dar essa informação. Tudo bem, Ali? Tudo bem. Pronto. Então, já como ninguém se habilitou, dessa vez eu não vou sortear, não. Mas para outra pergunta, eu vou sortear alguém, viu? Nem que tiver acanhado, quero só ver. Então, vamos lá. De forma genética, como Professor, a gente pode. Oi? professor, boa noite. Boa. É, eu, eu também cheguei assim, meio que a aula já estava caminhando. Eu não sei se essa ideia foi no começo, mas assim, pelo que eu entendi a pergunta, e se é para saber como interpretar um problema, interpretar uma questão, não sei se é isso. Isso, exatamente. Como a gente Pra- pode. Bom, eu não tenho muita base de física, mas assim, de acordo, porque assim, muitas vezes quando eu converso com o professor de física, e eu acho que até contigo eu já conversei sobre isso, e tu e Valmir falaram que, ó, você tem que. E eu até achei estranho isso, porque eu perguntei a vocês, ó, eu tenho muito problema em física, eu não tenho muita base, eu terminei o ensino médio já há um tempo, tô com 28 anos. E as matérias que eu venho estudando mais são as que caem mais em concurso, porque eu estudo para concurso público. Aí eu estudo matemática, português. Aí eu fiz essa pergunta a ele, como eu imergi realmente na física. Ele fez, ó, para começo, a Valmir me indicou o livro Tópicos de Física. Eu estou começando a ler esse livro. É Não sei se ótimo. você também recomenda. Pronto. E ele disse, ó, o ideal, eu vou te dizer uma coisa que tu vai achar estranho. É bom tu estudar interpretação de texto. Ou seja, Isso. estudar português. Eu disse, estudar português, professor, ele fazer bastante leitura e fazer bastante interpretação de texto na área de português mesmo. Veja, é uma coisa totalmente oposta da física, porque assim, não é cálculo nem nada, mas ele só porque física é muita interpretação. E, Exatamente. e também também a ideia de ter uma base sólida em matemática, que é a álgebra, a geometria tem outra, a álgebra, geometria e frações. Isso. A Mas aritmética, digamos assim. sendo mais direto assim, professor, pelo que eu entendi, já que você confirmou que é isso que você quer saber na pergunta, é, eu entendo assim que se é uma matéria que se assemelha à matemática, eu quando estou resolvendo questão de matemática, aí você dá até a oportunidade da minha ideia, porque eu não tenho muita experiência em física, eu acho que você tem que anotar os dados,
primeiro, anotar tudo que está pedindo e fazer um método de eliminação, igual você faz na matemática, e diretamente para o que é mais preciso, assim, que eu não sei muito bem expressar, porque eu não tenho muita base em física. Mas, Pronto. assim, não sei se isso dá uma ideia mais ou menos do que você quer saber, professor. Aí você, como professor, tem uma ideia mais ampla. Mas Pronto. O é Wanderson é isso seu mesmo. nome, né? É isso. Pronto, Wanderson. Primeiramente, uma boa noite. Agradeço a sua iniciativa de responder aqui, né? Já que os outros estão meio acanhadinhos. Você respondeu corretamente. Realmente, para a gente proceder em um problema físico, a gente não pode só começar a Porque eu esperei escrever alguém fórmulas. falar, porque eu não tenho muita base mesmo, eu esperei alguém falar, porque com certeza deve ter alguém aí nessa aula que tem muito mais ideia do que eu em física, porque eu acho que sou uma das últimas Não, que é pessoas a isso, me se preocupe posicionar. não, Mas que nós vamos tranquilo. trabalhar ao longo desse ano. Pode me aperrear. Nem brincar Mas, na dando sala ainda, continuidade. tranquilo. Dando continuidade. Para a gente proceder em relação ao problema físico, temos que sim focar bastante em linguagens, porque a interpretação de como a gente vai supor o problema é fundamental para a gente poder resolver. Porque para a gente resolucionar um problema não é só anotar dados, escrever fórmulas e resolver aleatoriamente. Não, nós temos que interpretar o que a questão está pedindo, temos que analisar o porquê disso. Então, para proceder, é fundamental a gente ter uma base lógico-matemática, porque a matemática é como uma caixa de ferramentas. A gente que, digamos, é um mecânico, temos que usar as ferramentas de acordo com o trabalho que a gente vai utilizar. Então, a matemática é isso. É uma caixa de ferramentas, assim como a linguagem. A linguagem é a forma que a gente usa para se expressar. Sem ela, infelizmente, não há comunicação. Lógico que há outros tipos de linguagem, como linguagem tanto visual, verbal e afins. Mas a linguagem, no caso visual, da escrita, é fundamental e a sua interpretação também. Só que, além disso, dessas condições básicas iniciais, a gente também sempre temos que ter em mente sistema de coordenadas. Como você chegou agora, eu vou dar só um replayzinho aqui. Sistema de coordenadas é muito importante, ou melhor, é fundamental definir os sistemas de coordenada para que a gente possa trabalhar. Deixa eu só ajeitar a imagem aqui, tá passando aleatoriamente. Para que a gente possa trabalhar com o problema e podemos calcular de acordo com ele. Por exemplo, eu chutei a bola de futebol, porque é um exemplo clássico de futebol, né? Eu chutei uma bola de futebol e ela teve um alcance de 20 metros, pronto, digamos assim, de 20 metros. Foi um chute com muita força, digamos assim. Então, para a gente calcular o alcance, quais são as forças envolvidas nisso, a gente tem que adotar uma origem do sistema. Temos que analisar o sistema que estamos trabalhando, tanto a sua posição em relação ao eixo X, sua posição em relação ao eixo Y, e é fundamental definir as coordenadas, e a partir disso a gente pode progredir, analisar o que está acontecendo com a direção, o vetor direção, analisar a velocidade. Tem força, analisar a força. Nossa, isso é um problema de impulso, porque o cidadão chutou a bola e etc. Então, o impulso é a partir de quê? Por que a gente está calculando? Então, é fundamental a gente ter essa base para que a gente possa calcular e resolver um problema físico. E não só centro de a parte de coordenadas, como interpretação e matemática, a gente também tem que ter conhecimento de outras coisas. Coisas essas que foram adicionadas agora, como centro de massa, centro de gravidade, talvez, e assim respectivamente. São sempre informações extras que estão naquela nossa caixinha de ferramenta que a gente vai utilizar. Então, com esse conhecimento obtido aqui, a gente pode fechar essa parte inicial de estática, que é nada mais do que o estudo do equilíbrio de corpos que estão em movimento, que estavam em movimento ou não, para analisar o que estava acontecendo, ou o que está acontecendo nesse corpo. Ele está em equilíbrio, quais são as condições de equilíbrio? Nossa, ele estava se movendo, mas até está em equilíbrio. Antes ele estava em equilíbrio. Por que ele saiu daquele equilíbrio? Então, a aula de hoje é nada mais do que analisar isso, analisar o que está acontecendo. Então, para isso, eu separei um probleminha aqui muito interessante de cálculo do centro de massa e centro de gravidade para a gente resolver esse problema. Ele é
análogo ao exemplo, acho que 2 da ficha, e claro que eu não ia passar o mesmo exemplo com os mesmos dados, que eu sou desses, então todos os dados foram alterados, mas a sua posição também. Então, esse... Oi? Então a gente poderia dizer que o centro de massa ele pode indicar a direção do movimento, ou a direção da velocidade ou da aceleração? Não, a gente poderia dizer que o centro de massa nada mais é do que o ponto que é responsável por ditar o movimento de um corpo, mas não que ele pode ser a velocidade, etc. A gente pode dizer que a velocidade, que a direção, ou melhor, que a direção, que a velocidade, que o deslocamento é em função do centro de massa. Tudo é analisado a partir dele, mas a gente não pode dizer que ele explica todo o resto. Conseguiu compreender? Sim, sim. Pronto. Então, esse exemplo aqui, eu vou dar uns 2 minutinhos só para ajeitar meu celular aqui para compartilhar minha imagem para vocês. Eu só queria ressaltar que eu não tenho mesa digitalizadora, então vamos fazer a física básica simplesmente na mão, porque é assim que se aprende. Então, quem quiser pegar seu caderninho, sua folha e ir anotando o que eu vou fazer passo a passo agora, já é fundamental para a lista. Eu estava pensando em anexar a ficha hoje à noite. Se vocês quiserem que eu anexe ela agora, eu posso anexar. Mas se vocês quiserem tentar fazer ela por um tempo a mais, eu posso lançar a ficha na sexta-feira de manhã, e a partir disso vocês têm de hoje à noite, para quem quiser estudar, sei lá, quem gosta de estudar de madrugada, e a quinta para dar uma revisadinha na ficha. E vocês depois falam pelo WhatsApp. Deixa eu só dar um tempinho aqui para ajeitar o celular, enquanto isso vocês vão lendo ou pegando o caderno. Vocês estão conseguindo ver a imagem da folha? Sim. Deixa eu só olhar como está a imagem aqui. Oi? Tá na vertical? Ixi. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. E agora, tá perfeito? Pérolas do EAD, minha gente. É assim mesmo. Pronto, deixa eu só ajeitar o suporte agora aqui. Pronto. Estão conseguindo ver tranquilamente o que eu estou escrevendo? Gente. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, então, simbora. Escrever aqui os 4 discos. Primeiro eu vou ler o problema. 4 discos, 1, 2, 3 e 4, todos de mesmo raio, 40 centímetros, e de massa M1 com 4 kg, M2 com 2 kg, M3 com 6 kg, M4 com 5 kg. Estão arrumados no plano horizontal XY, conforme mostra a figura, que é a figura aqui abaixo do problema, que tem o disco 1, o disco 2, o disco 3 e o disco 4, ambos com suas respectivas massas.
Ele diz assim: a distribuição de massa em cada disco é homogênea. Encontre as coordenadas x e y do centro de massa desse conjunto. Eu botei o cálculo de centro de gravidade porque é algo que a gente vai calcular à parte, não é algo que é pedido na resolução do problema. Então, respondendo aquela pergunta de Ellen, quando ela disse que na questão como a gente tem que trabalhar, então, sim, é dessa forma aqui. Nesse caso, a gente vai ter que calcular o x do centro de massa e o y do centro de massa, mas não é algo que vai ser isolado. Eu vou calcular só o x, só o y. É algo que a gente tem que pedir em função da questão. Dado ou não. Se não for dado, a gente vai ter que calcular o centro de massa em relação a x e y juntos. Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só resolver um problema aqui. Pronto, desculpem essa interferência aqui, ocorreu um problema em casa, né? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui 2 discos, 4 discos, rapidinho. Tem uma forma mais maravilhosa, né? Um disco parece um ovo. Adoro esses desenhos rápidos. É assim mesmo, viu, gente? Não é nem vocês façam desenho no estilo Carlos, viu? Tem que ser, ó, rapidão. Como ele diz que o raio é 40 centímetros para todos, eu simplesmente estou fazendo um pontinho como centro em cada disco e simplesmente estou colocando esse R aqui para dizer que esse é o raio, a distância do centro até a superfície dos discos, como está destacado na imagem para vocês. Dando continuidade, corrigindo aqui, eu vou calcular agora o que ele pede. Como é que a gente vai calcular o x do centro de massa? O x do centro de massa nada mais é do que a massa total, que vai dividir o sistema, multiplicado pelo somatório da massa de cada disco pela coordenada em relação ao eixo x de cada disco. Eu botei R aqui, mas era só para dizer que a coordenada em relação ao eixo x de cada disco. Então, a partir disso, a gente pode calcular o problema. Então, vamos analisar a posição de cada disco em relação ao eixo x, sendo o eixo x na horizontal e o eixo x na vertical. Deixa eu só dar uma ajeitada no suporte aqui. Pronto, então vamos fazer isso. Vamos analisar o disco 1 e o disco 4. Sim, esse aqui o 1 e esse aqui o 4. Como vamos analisar? Eu separei aqui o disco 1. Vemos que o seu centro de massa ele está localizado no seu centro geométrico, pelo fato de que o disco é um corpo de massa homogênea, algo que foi ressaltado na questão, porque ele diz ali que a distribuição da massa é homogênea. Então, se a massa é distribuída homogeneamente, então todos os pontos daqui presentes no disco formam a massa total presente no disco. E o centro de massa é responsável pela concentração dessas massas aqui, nesse corpo homogêneo. Então, o centro de massa está localizado, coincidentemente, nesse caso aqui, que é um disco homogêneo, no seu centro de gravidade. E olha a importância do centro de gravidade. Estamos dizendo que o centro de massa e o centro de gravidade estão no mesmo ponto. Então, a partir disso, esse disco, caso ele se movimentasse, o que não é esse problema aqui, mas só ressaltando a importância desse fato, a partir disso, a gente descreveria que esse movimento não haveria oscilação. E isso seria fundamental para a resolução de cálculos mais básicos, como o rolamento de um disco e afins. Mas vamos dar continuidade aqui. A sua posição em relação ao eixo Y do disco 1, do eixo X, desculpa, e do eixo Y, é dada pelo seu raio. Por que pelo seu raio? Porque o raio é a distância que separa o disco em relação ao eixo Y, visto que eles estão colados, digamos assim, colados com o eixo Y.
algo que foi definido naquela parte. Lembra que eu disse que é importante definir uma origem, que é a coordenada? Então, a coordenada é importante a partir disso. Então, a posição em relação ao eixo X de 1 é o seu raio. E o seu Y é nada mais do que o seu raio também, Carlos? Aí eu digo que não. Por que não? Notem que o disco 1 ele está sobreposto no disco 4. Então, o disco 4 tem a altura de um raio mais a altura do mesmo raio dele, formando dois raios, que é o que a gente chama de diagonal do disco, ou de circunferência, e somado também com a distância do raio do disco 1, que é idêntica à do disco 4, e respectivamente. Logo, a posição... Oi, pode falar. Você, por favor, que eu não estou entendendo, não. Posso, com certeza. Eu estou ressaltando o fato daqui que a gente está analisando o disco 1. Sendo esse disco 1, deixa eu fazer um exemplo mais bonitinho, está com o seu centro de massa localizado no seu centro geométrico. Então, o seu centro de massa também encontra-se no seu centro geométrico. Eu escrevo centro de massa com o C e o Mzinho assim. A sua posição em relação ao eixo X do 1 é dada em função do seu raio. Por que em função do seu raio? Porque, notem, deixa eu só fazer a projeção aqui. O raio desse círculo aqui, que é a distância do centro à sua superfície, é nada mais do que a sua distância da origem, considerando a origem aqui, esse ponto, da origem até o seu centro. Logo, o raio é essa distância aqui, já que a projeção do lado mais inferior à esquerda do disco encontra-se em conjunto com a origem do eixo cartesiano. Logo, a distância em relação ao eixo X é o raio do disco. Já em relação ao disco 1, que é o que a gente está analisando, a sua posição em relação ao eixo Y não pode ser o raio, pelo fato de que esse disco 1 ele está sobreposto no disco 4. Ele está em cima do disco 4. Então, se ele está em cima do disco 4, a altura do disco 4 e o raio do disco 1 importa. Então, a posição do Y do disco 1 é dada em relação à distância do eixo 4, do disco 4, que é a sua diagonal, mais o raio do disco 1, totalizando 3 raios. Conseguiu compreender essa parte? Consegui, sim, obrigada. De nada. Pronto, qualquer coisa é só avisar que eu dou um replay de novo aqui. O importante é você sair compreendendo. Então, a gente já identificou a do disco 1, que sendo a posição do eixo X do disco 1, o R, e a posição do Y, 3R, que é levando em conta a diagonal do disco 4 com o raio do disco 1. Já para o disco 2, a gente tem que analisar analogamente ao que a gente fez no disco 1. Se o disco 2 tem uma distância relativa em relação ao disco 1, pelo fato de que o disco 1 está no seu canto esquerdo e o disco 2 está em contato com o disco 1. Então, temos que esse disco 2 tem a diagonal do disco 1 de distância somado com o seu R, já que a gente está analisando o centro do disco 2. Então, se esse aqui fosse o disco 2, o seu comprimento só em relação a ele seria o raio, somado com a diagonal do disco 1, pelo fato de que ele está em contato. Portanto, a posição de X do disco 2 seria a sua projeção em relação ao eixo X, que nada mais é do que a gente fazer umas partes pontilhadas aqui e escrever aqui em relação ao eixo X, tanto para o eixo do disco 1, para o eixo do disco 4 e para o eixo do disco 3. Então, para o disco 2, a sua posição é a diagonal do disco 1 mais o raio do disco 2, que resulta em 3R, que é equivalente à diagonal do disco 1, que é 2R, mais o R, o raio, do disco 1. Já a sua posição em relação ao Y do disco 2 é análoga ao do disco 1, pelo fato de que o centro de massa do disco 2 está na mesma altura do disco 1, já que eles são discos de raios idênticos. Logo, o Y2 do disco 2 é 3R também, assim como para o disco 3.
Notem que a gente já com essa análise de que o centro de massa encontra-se no centro geométrico e estão na mesma altura, a altura em relação ao eixo Y do disco 4 e do disco 3 é a mesma, porque o centro de massa e o centro geométrico são os mesmos. Não em valores, mas em relação à geometria. Logo, para o disco 3, escrevendo aqui, a sua posição do eixo X e o eixo Y se dá dessa forma. O disco 3 está deslocado à direita do disco 4. Então, temos a diagonal aqui do disco 4, mais o raio do disco 3, totalizando 3R. Já para o Y do disco 3, é só um raio, pelo fato de que a superfície do disco 3 está na mesma altura da origem. Logo, é só um R. E, respectivamente, para o disco 4, sendo o X do disco 4 somente o R, pelo fato de que ele está deslocado um raio de distância em relação à origem, já a altura do disco 4 é simplesmente R, pelo fato de que o deslocamento em relação à origem do centro de massa só se dá em valor de um raio. E, portanto, a gente montou toda a parte de coordenadas do problema. Agora é só equacionar na formulazinha que a gente tem do X do centro de massa, que é análoga também para o centro de massa em relação ao eixo Y. Então, escrevendo na forma, X do centro de massa é igual a massa do disco 1. Quem é a massa do disco 1? Como tem lá no problema, 4 kg. Eu vou abstrair a unidade. Eu vou deixar o quilograma só aqui em mente. Multiplicado pela sua posição em relação ao eixo X. Quem é a sua posição em relação ao eixo X? É nada mais do que um R. Ou melhor, um R, correto, que é só a distância em relação à origem. Continuando a soma, mais a massa do corpo 2, que é 2 kg, multiplicado pela posição X do corpo 2, que é exatamente 3R, como está descrito aqui. 3R, escrevendo na forma. Agora vamos somar com a massa do disco 3, que é 6 kg, respectivamente multiplicada pela sua distância em relação ao eixo X, que é 3R. E para o disco 4, é só somar com a massa, que é 5 kg, multiplicado por R, que é a sua distância. E tudo isso aqui, somado, dividido pela soma das massas, que é 4 mais 2 mais 3 mais 5, que são as massas em quilograma dos corpos, que são os discos. Agora é só a gente fazer a continha. Notem que o R a gente já tem. Eu deixei o R aqui como incógnita, só para ficar mais fácil de trabalhar no final. Mas o R a gente sabe... Oi, pode falar, Anny. Ali embaixo não seria 6 ao invés de 3? Eita, desculpa. Foi mesmo, bem lembrado, Anny. Quando eu fosse calcular, eita, o que é que tá acontecendo aqui? Obrigadinho. Então vamos. Olha aí, o professor também erra, viu, gente? Então vamos lá. Agora é só aplicar a soma. Temos aqui 4R, temos aqui 6R, porque o 2 está multiplicado com o 3R. Temos aqui 18R, pelo fato de que o 6 está multiplicando pelo 3 e, respectivamente, pelo R. E temos aqui 5R. Então, 4 com 6 dá 10. Então, já temos 10R aqui. Estou só escrevendo desse lado de cá. Temos aqui que 18 somado com 5 é equivalente a 23R. Então, temos que só na soma dos R's, multiplicado pelos seus números, temos aqui 33R. Só ressaltando que o gabarito dessas questões serão postados depois. E agora é só somar as massas. 4 com 6 dá 10. 2 com 5 dá 7. Somado com 10, 17. Então, temos aqui que o X do centro de massa é nada mais do que 33 raios dividido por 17. Sendo o raio dado como 40 centímetros, a gente pode já transferir esse 40 centímetros para metros, multiplicando por 10 elevado a menos 2. Ou melhor, 100.
multiplicando por 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa de dar dividindo por 100, tá, minha gente? Só ressaltando. Então, 40 metros multiplicado por 33 sobre 17. Agora, vamos analisar a unidade que eu deixei para lá, o quilograma. Vemos que o quilograma está multiplicado em cada parte dessa soma, sendo o 4, o 2, o 6 e o 5. E também está na parte de baixo, visto que a soma das massas é em quilograma também. Então, se a gente tem quilograma embaixo e em cima, quilograma sobre quilograma é 1. Portanto, o resultado do X do centro de massa será dado só em metros ou centímetros, se for o que a questão pedir. Como a questão não pediu em centímetros, a gente vai utilizar o SI, que é o que a gente tem que calcular. Então, o resultado do X do centro de massa é nada mais do que 40 multiplicado por 10 elevado a menos 2, multiplicado por 37 e dividido por 17. Eu não vou efetuar essa conta porque não vai ser proveitoso para a aula, descobrir o resultado, mas esse aqui é o seu resultado simplificado. Aí é só multiplicar esse 40 multiplicado por 10 a menos 2, por 33 e dividir tudo por 17. E, respectivamente, para o centro de massa. Então, a gente vai pegar a massa de cada corpo e multiplicar pela sua posição em relação ao eixo Y. Então, temos aqui 4 kg do corpo 1 pelo seu 3R, que é a sua posição em relação ao eixo Y. Temos 2 kg multiplicado por 3R também, que é a posição do disco em relação ao eixo Y. Temos 6 kg, como Ellen ressaltou, do corpo 3, multiplicado pelo R, que é a altura em relação ao eixo Y. E temos 5 kg do corpo 4, multiplicado por R, que é a sua altura em relação ao eixo Y. E tudo isso dividido pela soma da massa, que a gente já sabe que é 17, porque a massa não muda. Logo, esse aqui é o resultado do X do centro de massa. Levantando aqui o suporte. Então, deixa eu só abaixar o suporte. Somando agora, 4 vezes 3 dá 12. No caso, 12R. 2 com 3 vai ser 6R. 6 só multiplicado pelo R vai ser 6R. E o 5 pelo R vai ser 5R, como já consta. Somando tudo isso, temos aqui 12 mais 6 mais 6 é 24, que é a mesma coisa de 12 mais 12. E 24 mais 5 é nada mais do que 29. Então, 29R dividido por 17, que é o resultado da soma das massas, é a posição em relação a Y do centro de massa. Substituindo esse R por 40 vezes 10 elevado a menos 2, ou por 40 centímetros, se for o que a questão pedir, a gente obtém a posição do Y em relação ao centro de massa. Então, esse foi o cálculo que a gente fez e obteve o resultado de X e Y do centro de massa, e é fundamental para a análise de um problema. Quando trabalhamos com corpos extensos, é fundamental a gente estar ciente de onde estão o centro de massa e o centro de gravidade. Eu vou desligar agora a câmera para dar continuidade na aula. Então, a gente já está ciente do centro de massa, como calcular e a importância do centro de gravidade e o centro de massa estarem coincidindo geometricamente. Alguém tem alguma pergunta? Antes de partir para a ação? Ninguém? Então, eu vou continuar. Torque ou momento. O que é torque ou momento? Torque ou momento é nada mais do que uma grandeza vetorial que descreve o produto vetorial entre a força e o deslocamento, sendo a força um vetor e o deslocamento um vetor. Mas, Carlos, produto vetorial, como assim? Produto vetorial é nada mais do que a multiplicação de dois vetores. Algo que vocês não vão se preocupar em calcular agora, porque a gente tem uma maneira muito mais simples e muito mais agradável de calcular o torque. Então, em substituição desse produto vetorial, que eu destaquei como x ali, multiplicado por f e d, logo no começo, sendo o torque equivalente ao m, que eu coloquei ali, que é o momento, a gente pode calcular o torque, ou momento, como a força multiplicada por uma distância perpendicular, dado por esse sinalzinho que eu coloquei ali na imagem, sendo uma barra horizontal e uma barra acima. Esse é o sinal de perpendicularidade.
Mas por que uma distância perpendicular? Porque o torque só é gerado quando a gente está trabalhando com braços de alavanca, que são distâncias perpendiculares para que o vetor resultante desse produto, que é o torque, seja responsável por dar o sentido do movimento, como o corpo está movimentando. Por exemplo, eu anexei a imagem desse corpo extenso aqui abaixo, esse corpo verde. A imagem está um pouquinho embaçada porque foi do livro que eu tirei foto, aí ficou assim, bronca. Mas temos aqui uma distância azul, essa distância é a distância vetorial, a distância sem analisar a sua componente perpendicular, que nesse caso aqui, quando ela é projetada, é por isso que é importante a gente lembrar da aula de vetores que eu lecionei e também revisar como obter componentes de vetores, seja por trigonometria, seja pelo aquele famoso tio Pitágoras e etc. É fundamental a gente ter em mente como fazer esses cálculos de projeções para que a gente possa calcular com grandezas que envolvem vetores, como nesse caso aqui, que é a distância. Então, o braço de alavanca, ou melhor, a distância perpendicular, olha que nome bonito, é nada mais do que a distância que está perpendicular à direção da força aplicada. Nesse caso aqui da imagem, a força aplicada, deixa eu ver se tem como dar o zoom. Não, nem tem como. Mas a força aplicada está na cor roxa. E a distância, o braço de alavanca, deixa eu ligar a câmera aqui que fica melhor. Eu liguei a câmera aqui para mostrar para vocês. Vou fazer aqui o corpo. Vou fazer aqui o ponto que a gente está falando. Daqui a pouco eu ressalto ele em uma distância aqui. Temos uma força F. Oi, pode falar? Tu pode repetir a definição, que eu não entendi muito bem. Posso. Deixa eu só terminar esse rascunho aqui. Pronto. Então, o torque nada mais é do que o produto vetorial entre o vetor força e o vetor deslocamento. É nada mais do que uma grandeza que explica o comportamento de uma interação que há entre corpos que leva esse corpo a rotacionar. Por exemplo, eu garanto que todos aqui já pararam para pegar sua canetinha e simplesmente empurrar ela do lado, como algo que estou fazendo ela aqui na imagem. Eu deixei esse exemplo para depois, mas vamos embora. Se eu empurrar essa caneta aqui nessa superfície perto da ponta, olha que coisa engraçada. Ela vai tender a rotacionar. E também ao se movimentar um pouquinho, por causa da superfície aqui. Mas ela tende a se movimentar. E por que ela se movimenta? Isso é nada mais do que o torque. O torque é responsável por predizer essa grandeza em relação à rotação de um corpo. É isso que define corpos que estão em rotação ou não. Claro que há forças tangenciais e afins, algo que também está na definição do torque, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o torque é responsável por essa grandeza, é simplesmente o produto entre dois vetores, que dita uma relação rotacional. Consigo captar essa ideia? É mais subjetivo. Eu entendi agora. Pronto. Vai ter um truquezinho que eu vou ensinar vocês, que como descobrir o torque pela mão mesmo, vocês vão descobrir aonde está a direção do torque, algo bem interessante, que vocês vão utilizar tanto em dinâmica, nessa parte, obviamente, e futuramente, tanto na parte de física 2, se for necessário, e em física 3. Vamos embora. O braço de alavanca D é nada mais do que a sua distância perpendicular. Como eu estou mostrando aqui na imagem do meu celular, deixa eu ajeitar o suporte aqui para não ficar balançando. Pronto. Como eu estou ajeitando aqui na imagem do celular, esse distância perpendicular nada mais é do que a distância que está perpendicular à direção da força. Notem que a força está nessa distância, nessa componente Y aqui, digamos que isso aqui seja o eixo Y. A força está na direção do eixo Y. Já a distância perpendicular, ela está na direção do eixo X, digamos assim. Está na direção do eixo X, uma distância que é perpendicular à do eixo Y. Para quem não consegue compreender com mais facilidade que é perpendicular, simplesmente a distância perpendicular quando, digamos assim, duas retas, para ficar mais evidente, duas retas aqui, que nesse caso é a reta imaginária do eixo X e a do eixo Y, estão com uma angulação de 90 graus entre elas. Tanto 90 graus em relação do leste para o norte, quanto
do oeste para o norte, falando mais bonitinho. Então, há uma distância de 90 graus entre cada parte dessa componente imaginária. Então, sempre que houver uma angulação de 90 graus, distância não, houver uma angulação de 90 graus, essas duas retas imaginárias aqui são perpendiculares. E assim, respectivamente, para o exemplo dado. Vou desligar a câmera agora. Oi? Vai Oi, ser pode sempre falar. perpendicular? Não entendi. Vai ser sempre perpendicular? Sim, quando for do torque, sim, perpendicular. E no caso do eixo cartesiano, se a sua for pergunta se o x é sempre perpendicular ao y, sim, sempre é perpendicular ao eixo y, por um caráter geométrico. Respondida a pergunta? Pronto, então vamos embora. Obrigada. Nada. Mas caso eu não tenha o braço de alavanca, que é essa distância perpendicular, como eu faço para obter o torque? Simples. Eu tenho que olhar para a componente tangencial da força, ou melhor, a força de alavanca, ou ainda melhor, a força perpendicular. E essa componente que é perpendicular à distância vetorial, que está destacada de azul, seria simplesmente uma força tangencial, uma força que é perpendicular a essa distância. E isso é fundamental para gerar o torque. Mas não é só isso, a gente não pode só simplesmente, o torque é a força pela distância, o produto vetorial, ou o torque é a força pela distância perpendicular, o braço da alavanca, ou o torque é a distância vetorial multiplicada pela força tangencial. Não, a gente também tem que lembrar de definir as coordenadas. Por isso que eu ressaltei no começo, é importante para a gente resolver o problema, como Wanderson disse, a gente tem que analisar a parte portuguesa do problema, a sua interpretação física. Temos também que definir a sua coordenada e ter no nosso ladinho aquela nossa maleta de ferramenta para a gente utilizar, que essa maleta de ferramenta é a matemática. E esse torque, como ele é uma grandeza vetorial, ele também pode ser dividido em suas componentes, como eu destaquei ali em cima. Tanto a sua componente em relação ao eixo X, a sua componente em relação ao eixo Y e a sua componente em relação ao Z. Não é algo cobrado, só tenha fundamento em X ou Y ou não, depende de como o problema for dado. Geralmente, você nem vai precisar definir uma coordenada para o torque, mas só estou demonstrando aqui como ele é um vetor, a propriedade do vetor também é descrita para ele. E para finalizar esse pacote de torque e de força, eu queria só ressaltar aqui que as condições de equilíbrio de um problema já foram dadas. Como assim, Carlos? Para um corpo entrar em equilíbrio, o que tem que ser presente nele, o que tem que estar presente, o que tem que acontecer de condição? Simplesmente a somatória das forças resultantes presentes no corpo tem que ser zero, pelo fato de que não pode haver uma força em um eixo X, em um eixo Y que seja maior. Não. Essas forças em conjunto tem que ter um somatório que seja nulo. E também tem que ter um torque nulo, pelo fato de que a força resultante ser nula, o corpo não vai ter um movimento translacional, tipo de movimento 1 que eu descrevi no início da aula, sendo um movimento translacional um movimento que ocorre em uma direção, seja no eixo Y, no eixo Z ou no eixo X. Já o torque é responsável por dizer o movimento rotacional do corpo. Então, se não há torque, não há rotação. E se não há força resultante, não há translação. Então, essa é a condição total de equilíbrio do corpo. Então, esse problema, a teoria aqui, é interessante. Um problema que eu vou sortear alguém, já que ninguém respondeu a outra. Esse problema diz assim: sobre o estudo da estática do corpo rígido ou extenso, traduzindo, para quem não ficou claro, a definição de corpo extenso ou corpo rígido é aquele corpo no qual as suas dimensões importam. No caso, como a gente tem uma barra, o seu comprimento é importante. Então, vamos lá. Precisamente sobre o momento de uma força, caso um corpo extenso esteja sujeito à ação de uma força resultante não nula, olha, maior do que zero, ele pode adquirir quais tipos de movimento e por quê. Como ressaltei no começo, as condições de movimento são força resultante nula e torque resultante nulo. Se a força resultante não é nula, que tipo de movimento pode gerar? Vou sortear alguém agora, deixa eu ver aqui. Eu vou nem tacar o mamãe mandou.
fechar o olho aqui. Deixa eu ver. Cauã Fernando. Cauã Fernando, consegue responder, falar no Meet, ou então até escrever? Se sair da sala, vou levar babau, o Cauã. Consigo não. Ó, para Cauã, consegue não e tá escrevendo, né? Eu vou abstrair. Então vamos lá, senhora Tainara. Um vai ter que responder, porque é muito importante essa interação da gente. Não fiquem acanhados, gente. Se você não souber responder, não tem bronca, não. Não tenha vergonha, não. Carlos, Oi, senhorita Ellen. eu posso responder? É a vez de Thalita. Thalita, foi Thalita que eu disse? É. Thalita passa a mão, Thalita vai ficar com vergonhazinha. Ou vai para Ellen. Mas tem a outra também, se preocupe não, viu, Ellen? Tô vendo que você quer responder todos. Tá com a oportunidade, professor. Então tá bom, faça embora, né? Já que os alunos aclamaram a sua resolução. Quais são os tipos de movimento que esse corpo pode ter, se sua força resultante não é zero? Pelo que eu entendi, é o movimento de rotação. Por quê? Por causa do torque. Por causa Sim, não. da distância pela força. Interessante essa sua resposta, mas lembra do que eu falei que a condição de equilíbrio tem que ser a força resultante ser nula e o torque nulo? Se a força resultante não é nula, significa que ele também vai ter uma translação, concorda comigo? Sim. Então ele pode se mover ou no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z, se for pedido na questão, né? Então, se a força resultante não é nula, ele pode se mover tanto em um desses eixos como em todos esses eixos juntos, se for necessário. Se for uma grandeza que não esteja só no eixo X, ela pode se mover também em relação ao eixo Y, se for decomposta de suas partes. Assim como ela também tem um torque. Então, quando não há uma força resultante nula, necessariamente vai haver um torque em algum ponto desse corpo extenso que vai fazer com que ele tenha uma rotação. E a partir disso, todos os corpos estão sujeitos, tanto rotação como translação. E está aí uma pergunta muito interessante que pode responder uma dúvida de muita gente, Carlos, como definir um corpo inercial para a gente analisar um problema? Algo que a gente sempre trabalhava no começo dos problemas de física. A gente tem que escolher aquele corpo no qual a sua força resultante e o seu torque resultante é nulo. Por quê? Porque isso vai ser fundamental para a gente poder definir uma origem de análise e assim poder prosseguir com o problema físico. Então, Ellen, sua pergunta está 60% completa. Só faltou dizer que ele também tem uma translação. Ele também pode mover em relação a um eixo. Deixa eu só voltar a imagem aqui para mostrar um GIF. Mais um. Pronto. Esse pneu aqui, que no caso... Oxe, passei. O pneu que está o mecânico pendurado nele. Oxe, eu botei demais. O que está acontecendo? Deixa eu só o idade aqui ajeitar, porque está travado. Pronto. Então, temos aqui o mecânico pendurado no pneu, ressaltando que há um torque. Mas o pneu não está transladando, pelo fato de que a força resultante é nula nesse caso aqui, pelo fato de que ele está fixo. Mas não significa que o torque é nulo, pelo fato de que há uma força tangencial. E essa força tangencial aqui é o peso do mecânico. Já para o exemplo daqueles soldados ali que estão tentando parar o pneu com chute, algo que eu não aconselho, como eu disse no começo da aula, o pneu está transladando pelo fato de que ele está seguindo numa direção retilínea para frente, na direção do soldado. E ele também está rotacionando. Então, isso significa que há dois tipos de movimento, que é a resposta da pergunta: o movimento translacional e o movimento rotacional. Conseguiu compreender, Ellen? Então, rotação, ele está girando, por exemplo, ele está girando em si mesmo. E a translação é quando ele está girando em direção a alguma coisa. Isso, exatamente. Esse ponto foi fundamental. Rotacionar em relação a ele mesmo. E tá aí uma pergunta aqui. O centro de massa e o centro de gravidade, e melhor,
o centro de coordenada que a gente utilizou, a origem, é que pode dizer essa sua resposta. Ele rotacionar em torno de si mesmo e não transladar, significa que a gente tem um centro de massa presente no seu centro geométrico. Nesse caso, ele está rotacionando em torno de si mesmo perfeitinho. O centro de massa coincide com o seu centro geométrico. E o eixo de coordenadas vai dizer, ou melhor, vai mostrar que ele está ou transladando ou não em torno de si mesmo. Captou essa parte? Pronto. Então, está aqui um exemplo de como interpretar na prática esse problema de rotação. Temos aqui um filme de Charlie Chaplin, que é Templo Moderno. Eu tenho um gifzinho dele aqui. Charlie Chaplin está apertando parafusos ou porcas com as suas duas ferramentas. Provavelmente deve ser a chave de boca em cada mão. Então, ele está apertando o parafuso ou a porca, está nada mais do que expressando um torque, sendo que o torque aplicado aqui é descrito... Oxe, que porcaria foi isso aqui? Desculpa aqui, só um probleminha. Pronto, aí voltei. Sendo que o torque aplicado é nada mais do que a força que ele vai fazer tangencial na sua chavezinha, que vai servir para ele apertar o parafuso ou porca. Como eu descrevi na imagem ali, que tem uma mão segurando uma chave de boca que está apertando a porca ali ligada ao parafuso. Então, essa força está aplicando uma força tangencial à porca, que vai fazer com que essa porca rotacione e aperte o parafuso, mostrando a importância do torque aqui. E aqui tem um exemplo também do corpo extenso, sendo ele preso não, né? Mas ele fixo no triângulozinho azul, que é o seu apoio, e tem força aplicada em cada parte aqui. Tem uma força para baixo na sua extremidade, isso aqui em relação à imagem 1, a superior. E uma força no seu centro. Tem duas forças apontadas para baixo em cada uma das extremidades na imagem 2, e tem uma força no meio para baixo e uma força para cima na extremidade direita em relação à imagem 3, mostrando que ambas essas forças, se tiverem modos iguais, se a força resultante for igual e o torque resultante for igual, esse bastão, essa barra que está fixa nesse apoio aí, simplesmente encontra-se em equilíbrio, ressaltando a importância do torque. Então, vamos passar aqui para... Oi. O senhor pode explicar de novo rapidinho, por favor? Posso, com certeza. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou explicar novamente em relação à chavezinha que ele está utilizando para apertar, que Charlie Chaplin está apertando a porca. Então, quando Charlie Chaplin está aplicando uma força tangencial, lembrando daquela definição que eu disse no torque, que é uma força perpendicular à distância, sendo essa distância aqui a distância que está a porcazinha e a mão do Charles, que está aplicando a força, é essa distância aqui, que é simplesmente o comprimento da chave. Então, esse comprimento da chave aqui é a sua distância vetorial. E a força perpendicular, ou força de alavanca, ou melhor, força tangencial, é simplesmente a força que ele vai fazer perpendicular a esse comprimento da chave, que vai fazer com que a porca rotacione e, consequentemente, aperte esse parafuso. Essa parte de porca apertar o parafuso não é fundamental, mas eu quero que você entenda que o torque nada mais é do que a multiplicação dessa força tangencial por esse deslocamento aqui, que é simplesmente o comprimento dessa engrenagem. Engrenagem não, desculpa, dessa ferramenta. Conseguiu compreender? Acho que foi Thalita que perguntou. Sim. Pronto. Captou mesmo a ideia? Conseguiu compreender mesmo? Consegui. Pronto. Vai ficar mais claro agora com essa regra. Essa regra aqui vai ser fundamental para quem quiser sanar todas essas dúvidas de torque. Então, a regra da mão direita é nada mais uma regra muito antiga para simplesmente expressar a interação do produto vetorial, que é o produto em consequência de dois vetores. E como a gente vai descobrir, ou melhor, a direção do torque com o produto dessas forças? Porque fica muito difícil a gente conseguir enxergar isso, a gente saber o que a gente está calculando. Então,
Esse método consiste em nada mais do que analisar o vetor direção e o vetor força, que no caso do torque, e ambos aplicados a uma origem pré-definida pela gente. Que é importante salientar uma boa coordenada utilizada. E para isso a gente vai observar de forma visual o produto entre dois vetores e como eles comportam-se. Então eu vou ligar minha câmera aqui para mostrar a vocês, e eu quero todo mundo com as suas mãozinhas se mexendo, viu, gente? Porque se ninguém compreender essa parte, eu vou repetir 1 milhão de vezes. Vocês estão conseguindo enxergar minha mão aqui tranquilamente? Sim. Pronto. Então, a origem do meu sistema de coordenada nada mais é do que essa parte, quase que não sai, essa parte da extremidade direita da minha mão, sendo aqui o ligamento do osso para minha palma. Essa aqui é a origem do meu sistema de coordenada. Digamos que esse aqui é o zero do meu sistema. Essa aqui é a minha origem. Da minha origem até a minha parte da palma, que liga os dedos, essa aqui será o meu vetor deslocamento, é o meu vetor posição. Deixa eu só distanciar mais um pouquinho aqui, deixa eu tirar o tablet. Então, da minha origem até o eixo que liga os dedos, que é o comprimento da minha palma, é simplesmente o vetor direção. Então, se eu tenho uma direção que está atuando no eixo Y em relação a essa imagem aqui, por exemplo, temos esse problema aqui no eixo X. Então, deixa eu só tirar o suporte. Em relação ao eixo X. O eixo X está na horizontal. Então, a minha distância horizontal estaria para cá. Por quê? Porque a minha palma teria que estar apontada horizontalmente na direção de X, respeitando a regra da mão direita. E a força? A força, ela teria que estar sendo dada pelos meus dedos. Então, se eu tenho uma força tangencial, ou melhor, força perpendicular, note que a minha força está perpendicular à minha palma. Deixa eu só segurar meu celular aqui no suporte. Novamente. Temos aqui que a minha força, ela está perpendicular à minha palma. Deixa eu ver se vocês estão vendo a imagem aqui. Pronto. Então, a minha força está perpendicular à minha palma. Vou botar aqui rotacionado que fica melhor. A minha palma e a força aplicada. Então, essa relação de perpendicularidade me entrega o torque, sendo o torque apontado pelo meu dedo. Então, se eu tenho aqui, deixa eu verificar, pronto, a minha calculadora, pronto, está aqui a minha calculadora. Eu vou aplicar um torque nela, nesse sentido de cá, a força vai estar para cá, dita pelo meu dedo, e a distância da minha palma, relacionada com a origem, que é o ligamento do meu palma, é dada no centro da calculadora. Então, aqui é o centro, e aqui, onde está apontada pelo meu midinho, é a origem. Então, temos aqui a origem e a minha força aplicada. Então, o torque é relacionado pelo meu dedo. Notem que meu dedo está sendo apontado para a câmera, ou melhor, ele está saindo do plano que a gente está analisando. Então, o torque nada mais é do que rotacionar no sentido anti-horário. E veja que coisa engraçada. Se eu aplicar a força para cá, realmente, a minha calculadora vai estar rotacionando no sentido horário. Note que quando eu aplico uma força tangencial nesse sentido de cá, a minha mão vai rotacionar no sentido anti-horário, dado pelo torque. É por isso que se a gente aplicar uma força aqui na calculadora, ela também vai rotacionar no sentido anti-horário, que é o sentido contrário ao que o relógio rotaciona, só para quem ficou com dúvida. E, respectivamente, para o sentido horário. E se eu aplicasse uma força para baixo, Carlos, como aconteceria? Porque ela está no horário. Simplesmente porque a minha regra da mão direita estaria apontando o torque para baixo. Isso faz com que a minha distância da origem até a borda, que é dada pela minha palma, e a minha força aplicada tangencial, que está nessa direção horizontal, como estou mostrando pelo celular na câmera, apontam o torque para baixo, como diz a ponta do meu dedo. Isso faz com que o objeto, que é a calculadora, rotacione no sentido horário. Deixa eu só mostrar minha mão aqui assim. Rotaciona no sentido horário, como diz a minha mão. Provando isso, temos aqui, ó, se eu aplicasse uma força no sentido horário, a calculadora rotacionaria no sentido horário. Lógico que ela não está rotacionando perfeitamente, porque ela não está fixa aqui, né, minha gente? Mas notem que ela está rotacionando no sentido horário, no mesmo sentido que a regra da mão direita acabou de provar, ressaltando a importância da mão direita. Então, só ressaltando, se a regra da mão direita, por favor, não usem a mão esquerda. Tem que ser só pela mão direita. E agora eu vou mostrar um exemplo prático. Um dos exemplos que eu iria utilizar na aula, né,
eu não vou poder, então eu vou utilizar minha garrafa aqui. Todos estão vendo minha garrafa de água? Bem pequenininha. Sim. Pronto. Então, olha a importância do torque para a fabricação do sistema de fechamento e aberturas de garrafa. Claro que tem toda a parte estrutural, que ela tem as seus sulcos, digamos que são aquelas aberturas com alturas maiores, etc., picos e vales. Isso também é importante. Mas o torque que eu aplico, deixa eu só abrir a garrafa para ficar mais fácil de ver, é fundamental para abrir e fechar a garrafa. Por exemplo, se eu aplico uma força na direção perpendicular à garrafa, em relação ao seu centro, que é aqui, o centro até a borda é a sua distância. E a força que eu vou aplicar é para cá, perpendicular no sentido anti-horário. Ou seja, o torque vai fazer com que a tampa da garrafa rotacione no sentido anti-horário. E o que isso acontece? Simplesmente a garrafa vai rotacionar até ela sair, mostrando que o torque está apontado para cima, ou seja, está levantando a tampa. Olha que coisa interessante. E se eu fechar a garrafa, eu vou aplicar uma força no sentido horário, ou melhor, para o lado de cá. Isso vai fazer com que a minha regra da mão direita prove que o meu torque está apontando para baixo, fechando a minha garrafa de água. E aí, interessante? O que vocês acharam desse experimento? Eu achei bem interessante. É interessante. Agora, ô Carlos, Oi? a força que vai estar, tipo, no sistema de torque é sempre a força tangencial? Isso. Tangencial ou força de alavanca, como eu descrevi no começo. A força centrípeta, ela não estaria relacionada, não? A força centrípeta nada mais é do que a força que liga, deixa eu só fazer um desenho aqui, a força que liga o centro do sistema de rotação para a sua borda. Então, ela estaria apontando da borda para o centro, e não no sentido tangencial. Ela não tem como gerar um torque, porque ela não é tangencial. Ela está na mesma direção do deslocamento, que no caso aqui seria o raio. Conseguiu captar essa ideia? Entendi. E qual Então, por seria a unidade do torque? Se ele tem unidade. Interessante. A unidade do torque seria nada mais do que newton-metros. Por que newton-metros? Porque a força é dada em newtons e a distância é dada em quê? Em metros, em consoante ao SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, o torque é newton-metros. Agora, veja que coisa bacana. Se a energia também é em newton-metros, por que a energia é em joule e o torque não? Porque quando a gente está realizando esse movimento de rotação, a gente não quer analisar a parte de Joule. Essa é uma parte do caráter energia e trabalho. A parte de newton-metros é dada somente por torque. Ambos têm a mesma unidade, mas energia e trabalho, não. A energia e trabalho é Joule. Essa aqui é a parte de torque. Beleza? Tem outras formas de enxergar isso, mas eu prefiro essa aqui, que é muito mais óbvio. Então, só para continuar esse método de fechar, quando o torque estiver apontado para baixo, deixa eu botar minha mão de novo. Quando o torque está apontado para cima, simplesmente a gente está vendo a ponta do dedo. Então, essa ponta do dedo seria essa pontinha aqui, como a gente está vendo na imagem apresentada, que seria a ponta supondo uma flecha imaginária. Já se o torque fosse para baixo, como estou mostrando aqui na imagem do celular, a gente estaria vendo a ponta inferior da flecha, que no caso seria a extremidade da flecha. Então a gente estaria vendo esse xizinho aqui. Por isso que é importante destacar a direção do torque, tanto para um ponto quanto no X. Então vamos embora. Essa parte mais visual é só para a gente enxergar como a gente está vendo. Então eu coloquei um gifzinho aí para a gente partir para a atividade. Antes de partir para essa atividade, deixa eu só ver se tem algum. Não, tudo aqui. Só queria ver se tem alguma teoria, mas tá tudo finalizado. Então vamos embora. Atividade. Esse aqui é um problema muito interessante. Temos aqui, em um experimento, Luana levou para a sala de aula uma sacola repleta de leguminosas e frutas, que é uma sacola de feira, provavelmente. Ela levou também um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ela propôs que seus colegas fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Aí, vamos dar uma pausa para refletir aqui um pouquinho. Vamos analisar o que essa parte de interpretação de texto trouxe para a gente. Então, temos aqui que Luana
levou para a sala de aula um pedaço de madeira, a sacola de feira e uma massa de ferro, uma barra de ferro cilíndrico e homogêneo. E ela quer saber a massa da barra somente com esse sistema. Então, isso aqui é simplesmente um problema clássico de equilíbrio, condição de equilíbrio. A gente tem que saber se a força resultante é igual a zero, o que ocorre? Se o torque resultante é zero, o que acontece? Então, esse problema aqui pode ser solucionado com base nessa análise aqui. Então, vamos dar continuidade. Por isso, Olivia e Roger, nomes bem clássicos, né, do portal, Olivia e Roger, fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular. Isso quer dizer simplesmente que eles pegaram a barra de ferro, dividiram em 8 pedacinhos, mas não dividiram partindo, tá, mas, gente, eles só fizeram marcações. Pegaram uma parte dessa barra de ferro, colocaram sobreposta no triângulo, na base triangular, e colocaram a sacola de feira em uma das extremidades, que nesse caso aqui da imagem, extremidade esquerda. E a partir disso a barra ficou em equilíbrio, ou seja, ela não caiu, não rotacionou e não transladou. Obviamente que ela não vai transladar, né? Então, a gente tem que calcular o que acontece a partir daí. Então, vamos dar continuidade à leitura. Eles aqui que colocou a sacola de feira pendurada em uma das suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Ok. Qual é o valor da massa obtida? Novamente, a importância do torque, da força resultante para as condições de equilíbrio e calcular a massa de corpos. É praticamente o princípio de uma balança. É assim que balanças antigas, algumas balanças hoje em dia ainda tem esse sistema, mas balanças antigas, aquelas balanças que você vê em feira, geralmente, era assim que funcionava. Você colocava pezinho de um lado e colocava o produto que você quer comprar do outro. Se a balança ficasse equilibrada ou passasse um pouquinho do peso que foi colocado na outra extremidade, a gente estaria comprando um produto que teria um peso muito aproximado daquele que está dito na massa, ou melhor, uma massa aproximada daquela que está dita nas massas que a gente colocou como exemplo. Então, essa é a importância do toque. Tanto antigamente, que a gente utilizava essas balanças de feira, como para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos embora. Deixa eu pegar meu papel de novo, né? Não posso esquecer meu papel. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês quiserem ir tentando, enquanto eu estou separando o papel aqui, ajeitando, fiquem à vontade. Vamos embora. Tem uma questão na ficha também que é muito parecida com essa, só que, claro, não vai ter o nome nem de Olivia, nem de Roger, nem de Luana, e também as massas vão ser diferentes. Vamos embora. Vou só ajeitar aqui. Fala meu nome ou foi impressão minha? Sim, esse é o nome mesmo. Ah, bom. 3-0, brincadeira. Pronto. Então, deixa eu ligar minha câmera aqui. Notem que eu não coloquei na questão a massa da sacola, porque não é algo que eu queria anexar, algo que eu gosto de fazer é arbitrário. Eu quero escolher a massa em decorrência daquilo que eu quero para mostrar para vocês. Então, eu vou escolher a massa da sacola de feira. Vamos dizer que Luana fez uma feira boa. Então, Luana comprou uns 10 quilos de legumes. Ela tem um braço forte, né? Então, vamos embora. Ela tem aqui 10 quilogramas na sua sacola. Essa aqui era a massa. A massa aqui, 10 quilogramas. Então, vamos calcular a massa da barra. Ó, Luana rindo. A massa da barra em decorrência disso. Como vamos fazer? Primeiro, vamos ter que analisar a coordenada. Qual é o sistema de coordenada que a gente está utilizando? É o X e o Y. Então, vamos só deixar aqui que o Y é positivo para cima e o X é positivo para a direita. Beleza, parte 1 do problema concluída. Parte 2, vamos analisar o diagrama de corpo livre. Então, vamos fazer aqui o nosso corpo extenso. Eu vou botar só uma barra bem reta, né? Vocês sabem que estão perfeita. E vou botar aqui a sacola de feira, mas eu não vou botar ela como um desenho de sacola. Eu vou botar simplesmente só a sua força-peso aqui. Vou botar o peso da sacola de feira. Vou botar o peso de S. Tem aqui o peso de S. Deixa eu botar o símbolozinho de vetor.
Então, a sacola de feira está nessa extremidade aqui. Temos o apoio ligado nessa parte de cá, que eu vou botar só com esse sinal, que ele está gerando um anormal para cima. Por quê? Porque é uma força de contato entre a barra e a base. É isso que a gente chama de normal. É uma força de contato. E temos o peso da barra. Mas o peso da barra está onde? Agora a gente tem que lembrar daquela definição que eu disse no começo, de centro de massa e centro de gravidade. Sempre que tivermos corpos como barras, que ele é geometricamente perfeito, digamos assim, que a sua geometria é conhecida, o seu centro de massa também é um centro de conhecido, assim como o seu centro de gravidade. Então, o centro de massa da barra, que é homogênea, está em conjunto com o seu centro de gravidade, assim como no exemplo da circunferência que a gente fez dos discos. Então, temos aqui que o centro de massa da barra está na metade do seu comprimento. E como está dividido em 8 partes, o seu centro de massa tem um peso no centro de massa, exatamente, um peso do centro de massa, que é o peso da barra. Professor, Oi? se não conseguir, deixa. O senhor consegue escrever no slide? Infelizmente não rola não, porque eu não tenho mesa digitalizadora. Mas não se preocupe não, que o gabarito dessa questão eu vou mandar para vocês separadamente depois que eu repassar no papel, e também eu vou mandar o gabarito da ficha. A ficha tem questões análogas a essa, porque as questões que eu estou trazendo aqui são questões da ficha modificada, tanto o nome de pessoas quanto os valores, etc. A partir do momento que você for realizar a ficha, você vai ver que tem uma questão igualzinha a essa. Só que não é uma sacola de feira. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então vamos embora aqui. Porque eu tô vendo que já está perto da hora de acabar, né? Que é 19h45. Eu vou acelerar agora. Então, temos aqui que a barra tem uma distância em relação à sua origem. Então, quem será a origem do problema? Lembra que a gente quer calcular a força resultante? Então, para a gente calcular o nosso torque em consequência, eu vou adotar a origem do sistema, o ponto que é aplicado à base, que no caso é o ponto que está sendo aplicado à normal. A partir disso, eu vou montar a equação de movimento do sistema. Pelo que eu vi, mandaram agora que é de 19h45. Então, eu vou estender até para 20 horas. Se não der para resolver esse problema, não se preocupem, eu vou mandar ele a posteriori e a explicação vai estar no gabarito. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, eu abro a chamada no Meet e a gente conversa. Então, vou dar só uma aceleradinha agora. Para a gente calcular a força resultante do sistema, a gente não precisa analisar a coordenada agora. Isso aqui é só para o torque. Então, a força resultante em relação ao eixo X, lembrando que temos que decompor ela, é igual à massa. Estamos analisando agora em relação à sacola. Vou botar aqui, sacola. Temos que fazer de cada parte, tanto da sacola como da barra. Então, a força resultante em relação ao eixo X da sacola é a massa da sacola que a gente quer descobrir pela aceleração em relação ao eixo X. Mas notem, a sacola não está transladando em relação ao eixo X. Então, a aceleração é zero. E logo, a força resultante que atua na sacola é zero em relação ao eixo X. Mas vamos ver se tem alguma força em relação ao eixo X? De acordo com o nosso diagrama, não. Só tem em relação ao eixo Y. Então, é zero confirmado. Agora vamos para em relação ao eixo Y. Escrevendo aqui a nossa massa da sacola multiplicado pela aceleração em relação ao eixo Y. Se a sacola está em repouso, que é na condição de equilíbrio dada, também não há aceleração em relação ao eixo Y, é zero. Mas há uma força resultante em relação à sacola. Essa força resultante aqui na sacola simplesmente é o seu peso da sacola. Então, a gente não pode dizer agora que essa força é zero, pelo fato de que há alguma coisa fazendo com que essa força resultante seja zero. Vamos agora analisar também para a barra e confirmar se a força resultante total é zero. Vamos analisar agora a barra. Escrever aqui a barra. Vamos analisar em relação ao eixo Y. Temos aqui força resultante em relação ao eixo Y. É a massa da barra que a gente... Desculpa, a gente tem a massa da sacola, mas a gente não tem a massa da barra, que é o que a gente vai descobrir. Mas a massa da barra, que é o que a gente tem, multiplicado pela aceleração em relação ao eixo X. Como a barra não está em movimento, em equilíbrio, a aceleração em relação ao eixo X é zero. E a força resultante em relação ao eixo X da barra deve ser zero.
analisando o diagrama de corpo livre, não há nenhuma força em relação ao eixo X. Então, confere. Agora, em relação ao eixo Y, resultante. Temos aqui que, para a barra, temos aqui a sua massa da barra vezes a aceleração de Y, que também é zero, porque a barra está em equilíbrio, mas notem que há uma força em relação ao eixo Y. Então, a força resultante de Y da barra não pode ser zero, assim como da sacola. Então, para essas forças resultantes em relação a Y do total do sistema ser zero, a gente vai ter que analisar o que está acontecendo na força resultante total. A gente não pode analisar a força resultante só da sacola e da barra. Então, a gente tem que analisar agora a força resultante em relação ao corpo todo. E, a partir disso, a gente resolve o problema. Então, só para finalizar essa parte de forças, eu deixo a parte de torque, de torque ou momento para o gabarito. Eu vou ter aqui que a força resultante do sistema em relação ao eixo X é igual a zero, pelo fato de que ambas, da sacola e da barra, são zero. Mas a força resultante do sistema total em relação ao eixo Y, ela é zero. Perfeito, porque não há movimento de rotação. E nem translação nesse caso aqui, que é o caso que a gente está analisando no eixo Y, que é o para cima ou para baixo. Então, temos aqui que tem uma força-peso atuando para baixo. Se ela está atuando para baixo, é negativa. Lembrando das coordenadas que foram utilizadas. Temos também o peso do centro de massa, que é o peso da barra, que também aponta para baixo. E temos aqui a normal, que é positiva e aponta para cima. Essa aqui é a força resultante total do sistema, presente no nosso diagrama de corpo livre. Então, para finalizar, temos aqui que a normal é só isolar o peso da sacola e o peso da barra no lado esquerdo. Temos aqui que o peso da sacola mais o peso da barra é simplesmente o valor da normal. E para obter o valor da normal, a gente já não pode utilizar a força resultante. Temos que utilizar o torque. Então, como o tempo está acabando, infelizmente não vai dar para resolver essa questão. Eu só quero deixar a mensagem aqui para vocês que as condições de equilíbrio do problema é o torque resultante ser zero e a força resultante ser zero, algo que a gente descobriu agora que foi comprovado. A força resultante do sistema é zero, perfeito. Só falta descobrir o torque. Então, salientando, a importância do torque e da força é nada mais explicar do que explicar a estática do corpo, o que está acontecendo no corpo, se ele está rotacionando ou não, e provar o seu movimento. Então, é isso. Acabamos a aula. Qualquer coisa, vocês podem estar em contato comigo para tirar dúvida e afins. Ademais, muito obrigado pela presença de todos e foi um prazer. Obrigado a todos. Obrigado, Luana. Obrigado. Valeu, valeu. Obrigado, professor. De nada. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Professor, torque e momento são a mesma coisa? Isso, exatamente. Torque e momento são nomes para o mesmo problema, que é o produto da força pelo seu deslocamento. Assim, para eu entender, quando eu for calcular o torque, eu estou calculando o momento. Isso, exatamente. A não ser que eu esteja analisando o momento linear, que é aquele que a gente chama de quantidade de movimento. Esse aí é outro tipo de momento. Mas esse aqui é só o momento. Foi o assunto que eu consegui ter mais raciocínio, assim, professor. Eu faço um curso de técnica de edificações. Ainda estou pagando a cadeira. Não sei se você ouviu falar em resistência dos materiais. Sim. Eu vejo eu vi muita semelhança, professor. Muita semelhança à resistência dos materiais. Tipo, calcular força vezes distância, ponto de apoio, essas coisas. Esse assunto de torque ele é muito semelhante ao que eu estudei nessa cadeira. Sim. É fundamental, porque para a gente estudar a resistência dos materiais, a gente tem que estar ciente das interações de torque e de força que estão atuando sobre ele. Porque, por exemplo, se eu amassar uma lata porque ela está amassando, é muito importante saber a força resultante que estamos aplicando, bem como o seu torque. Então, é realmente fundamental. E eu gostei bastante da sua interação nessa aula, viu, Wanderson? Mesmo você não sendo, assim, o xodó da física, mas continue, assim, dedicando. Sempre que tiver dúvida, entre em contato. A gente tá aqui para isso, viu? Eu
eu acho interessante. Eu terminei o ensino médio em 2010, professor. Eu ainda tenho, eu lembro assim que aquela senha sorvetão, sorvete, voado. Isso. Eu tenho só aquela memória, sabe? Aquele flash. Mas assim, eu terminei desde aquele tempo eu não apliquei mais e tal. Passei um tempo meu procrastinando. É assim Foi mesmo. igual eu expliquei aos coordenadores. Aí vim pegar mais a Vera nos estudos de 2018 pra cá, estudar para concurso e tal. Estudei mais português e matemática. Aí Então continue assim. Aí eu tô vendo, pegando no portal agora essas ideias novamente, tô achando interessante física e eu acho que eu tenho a necessidade de começar a compreender mais. Porque no Com fim certeza, sempre é importante. conhecimentos gerais, né? Exatamente. Vale pra tudo. Então, Wanderson, o senhor está liberado, assim como todos Obrigado. os outros. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Como o David gravou a aula será publicada no YouTube. Eu acho que a equipe vai mandar uma mensagem no grupo quando eu publicar. E é isso. Descansem, resolvam a ficha e o gabarito será postado hoje, assim como o slide, eu acredito que esteja no Drive. Se não tiver, eu falo com o David e botar no grupo. Então, ademais, uma boa noite a todos e é isso. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.